Oséias, capítulo de número 6. Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui que a minha Bíblia, ela é uma Bíblia de estudos e aí é bem extenso. Pronto. Oséias 6, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Está escrito assim, queridos, vejamos. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, e a sua vida é certa, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, e os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança. Com Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam, alguém assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminada. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Amém. Ó Deus querido, estamos neste momento agradecendo o Senhor por este momento maravilhoso de estarmos ouvindo a leitura da tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale poderosamente aos nossos corações, que nos coloca em comunhão com o Senhor, com a nossa mente elevada ao trono da tua graça. Assim nós clamamos que sejamos tocados pelo teu bom Espírito e que a tua palavra esteja em nossos corações, Pai. Que possamos estar abertos para ouvir, reconhecer e nos reconciliarmos com o Senhor. Fale conosco, Pai, não te cales. Em nome de Jesus. Amém. Os perigos de uma falsa conversão. Quais são, irmãos, os sinais deste perigo de uma falsa conversão, conforme exemplificado por Israel aqui? Arrependimento superficial. Do versículo 6 ao 1, Oséias está tratando disso. Veja só. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como alva, e a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Deus aqui está dizendo pelo profeta Oséias que ele espera de nós uma genuína conversão. E esta genuína conversão, ela só acontece através do arrependimento, que se começa, irmãos, ou se começam como, abre aspas, até que nós reconheçamos que somos culpados. A conversão genuína, ela acontece com o nosso reconhecimento, o começar, irmãos, a entender que nós somos culpados, e fé, agora, que busquemos a face do Senhor. Mas Israel aqui, eles queriam livrar-se das consequências do pecado, e não em si, propriamente dito, do próprio pecado. Eles queriam respostas imediatas, sem aprofundar a experiência com Deus. E queria mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos, irmãos.
E nessa introdução eu quero lembrar os irmãos que nós vivemos em um momento profético singular. De fato, o Espírito Santo de Deus, ele está operando de uma maneira notória sobre a igreja que somos nós, preparando um povo para a colheita final. E a chuva seródia está caindo, aquela chuva que faz o fruto amadurecer para ser colhido aos celeiros do Senhor. Nós testemunhamos todos os dias da graça de Deus. Testemunhamos da graça do Senhor sobre nós em inúmeras e diversas manifestações, em múltiplas dimensões. A doutrina está sendo restaurada, a palavra de Deus está sendo revelada com profundidade, os dons estão em operação, o louvor está sendo ungido, o corpo está sendo edificado, tudo está sendo preparado. Mas tem muita gente ainda vivendo sobre o perigo ou os perigos de uma conversão falsa. A pergunta então que permanece: nós estamos, eu e você que estamos aqui esta noite, esta pergunta, será que nós estamos vivendo a salvação? Será que a nossa conversão é verdadeira ou é uma conversão falsa? Será que eu e você estamos vivendo a salvação apenas como um evento do passado ou como uma realidade dinâmica no presente? Será que quando nós olhamos para nossas lutas, batalhas, as trincheiras que enfrentamos como servos e servas de Deus, verdadeiros adoradores que adoramos em espírito e em verdade, esta salvação se confirma em meio às nossas trincheiras e vales que nós atravessamos? Trincheiras que nós nos deparamos, que muitos cristãos pararam no primeiro encontro. A palavra aqui é cristãos. Muitos crentes pararam lá no primeiro encontro com Jesus e nunca mais prosseguiram. Conheceram, mas não prosseguiram em conhecer. Nasceram de novo, mas não cresceram. Foram até salvos, mas não estão vivendo a salvação. Tem muito crente assim. Tem muitos que conheceram o Senhor Jesus, os primeiros passos viveram um grande amor, os primeiros passos choravam. Aquele novo convertido que deixava tudo para estar na presença do Senhor, abria mão de tudo, de todos, para fechar a porta do quarto, se relacionar com Jesus, orar, buscar sua presença, sua face. Face aqui é caráter. Quando pecava, chorava e se debruçava aos pés de Jesus e clamava e se envergonhava e entristecia. Perdi o dia. Eu errei, eu falhei, eu disse coisas que Jesus não se agrada, eu falei coisas que Jesus não gosta, e aí como um amigo que anda do lado, como alguém que está pegado nas mãos, como aquele que usa uma aliança de fidelidade, eu quebrei esta aliança, eu falhei, Jesus, e eu sei que o Senhor estava bem do lado, o Senhor ouviu eu fazendo isso. A pergunta que ecoa aqui esta noite é justamente essa. Será que nós paramos lá no primeiro momento da salvação, ou nós temos aprofundado? Será que fomos salvos, mas não estamos vivendo a salvação? E esse texto aqui de Oséias 6 e o capítulo 3, melhor dizendo, 6 de Oséias e o versículo de número 3, que eu quero contextualizar novamente, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor com a alva. Com a vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Aqui Oséias está fazendo um convite urgente para uma geração que precisa entender que a salvação é tanto um ato quanto um processo. É um ato quanto um processo. Há momentos iniciais de encontro, conheçamos, mas também há uma jornada, continuamos nos aprofundando. Prossigamos em conhecer. É isso que Oséias está dizendo. Porque senão nós vamos viver neste perigo de uma falsa conversão, amor inconstante. Deus sondou, queridos irmãos, sondou o coração do povo e viu que as palavras e os seus atos não eram de fato sinceros. Ele não quer que o nosso relacionamento com Ele seja constituído apenas de palavras bonitas. Não. De rituais vazios. Também não. Não adianta ir à igreja, louvar, cantar,
um microfone na mão e fazendo uma grande apresentação. Não adianta vir aqui um maestro e reger bonito, e mexer com os bracinhos e se exibir. Não adianta eu vir aqui como um pregador e pregar a Bíblia, pegar a palavra de Deus e falar no grego, interpretar bem o aramaico e traduzir bem as palavras. Não adianta nada, irmãos, não adianta nada. Será só uma encenação, será somente uma apresentação. Será que de fato a conversão está no meu coração? Será que nós estamos adorando o Senhor pelo fato de quem Ele é? Será que eu entendi que esse processo, esse momento, essa intenção da salvação é tanto quanto um ato, quanto um processo, que é um momento inicial de encontro, onde começamos, mas também há uma jornada continuada de aprofundamos, prossigamos em conhecer. Há uma promessa extraordinária neste texto, que, irmãos, os que aceitam este convite, diz assim, ó, o Senhor virá sobre eles como chuva seródia, que prepara a colheita. E é chegada a ceifa. A pergunta que está sobre mim e você é: será que nós estamos maduros para sermos recolhidos? Se Jesus viesse hoje para mim, como eu estaria? Será que o fruto está maduro? Será que Deus pode saborear de mim este fruto? Analise-se o homem a si mesmo. E se houver pecado, devemos confessar e deixar o pecado. Será que hoje Jesus vier te buscar? Você está pronto para estar com Ele na glória? Nós precisamos ter isso no nosso coração, irmãos. Oséias aqui está fazendo um chamado, retorno. No verso 1 e 2, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e as ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Oséias está aqui profetizando em um tempo difícil para Israel, aonde ele era perseguido e o povo de Deus está longe do Senhor. O povo também havia se afastado de Deus, entregando-se à idolatria, às imoralidades. O juízo divino veio em uma forma de disciplina. Deus despedaçou e fez ferida, mas no meio do juiz havia uma esperança de restauração. Não adianta nada, irmãos, nós apresentarmos ao Senhor um culto fingido, um culto célebre somente para a carne, para o homem. Não havia conexão entre o culto e a vida. Israel queria substituir piedade por religiosidade, queria substituir quebrantamento por desempenho. Irmãos, amor verdadeiro por pomposos rituais, tradição, muita graciosidade aos olhos humanos, mas nada oferecido a Deus. Culto vazio revela conversão falsa. Tem muita gente, muito crente fazendo isso. Não, irmãos, Deus não queria apenas holocausto, mas queria o coração do povo voltado para a sua presença. Deus estava convidando o povo ao arrependimento. Deus estava convidando o povo que se voltasse para Ele. Há um problema sério aqui, irmãos. O versículo 4, ele aponta justamente para isso. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada que logo passa. Em outras palavras, Deus não se alegra com o arrependimento aqui de Israel. E por quê? Porque era um arrependimento superficial, era um culto fracassado, era um culto sem vida, era um culto sem arrependimento, era amor que evaporava como orvalho ao sol da manhã, não se tornava verdadeiro diante do Senhor. Eram palavras bonitas, mas sem mudança real de coração. Era uma gente que estava reunida e exalava um amor que logo este amor se acabava. Por quê? Porque
ao primeiro Deus que era oferecido a eles, eles aceitavam. A primeira oferta que se fazia, os seus olhos se enchiam de gordura terrena. Era um culto vazio. Era religiosidade disfarçada de amor, de compromisso com Deus. Infelizmente, irmãos, era somente uma religião. Substituiu, irmãos, eles substituíram, irmãos, a piedade. Entrega total, renúncia do seu eu, para viver um pensamento, uma religião. As bandeirolas, falamos estes dias. O povo dizia, tornemos ao Senhor, mas não tornava de verdade. Dizíamos, conheçamos, mas não queria conhecer de fato. Prometia, mas não cumpria aquilo que prometia. E isso, nos dias de hoje, para a igreja atual, nos coloca diante de uma verdade solene. Não basta dizer as palavras certas, mas é preciso viver as palavras. Não adianta ser um pregador da palavra, mas eu preciso viver aquilo que prego. Não basta ser um ouvinte, um espectador, mero espectador, não. Mas eu preciso ser um praticante da palavra de Deus, dar ouvidos àquilo que ouvi e pôr em prática aquilo que foi ministrado no meu coração. Fora disso, é religião. Fora disso, é culto vazio. Fora disso, é um forno gelado. Fora disso, só tem receita, não tem pão. Israel estava justamente nessa situação. Israel pronunciou um dos mais belos textos de arrependimento das Escrituras e Deus o rejeitou porque era vazio. A boca falava de busca, mas o coração permanecia distante. Convidavam, vinde, conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva em sua vida. Então ele descerá sobre nós, e como chuva seródia que rega a terra. Mas de nada faziam. Era um discurso vazio, era uma fala vazia, sem Deus. Aliança quebrada. Israel quebrou aliança com Deus e foi através de outros deuses e se prostituíram com uma sorte de idolatrias, abandonaram a Deus para viver na prática do pecado e infidelidade, traição a Deus que criou, salvou e sustenta. É nesse contexto que nós estamos lendo Oséias 3, ele está nos mostrando o que devia ser feito e vivido. As palavras são perfeitas, o problema era que Israel se pronunciava sem intenção de cumprir. Para nós, o desafio é diferente. Dizer essas palavras é vivê-las de verdade e de fato, literalmente. É viver, conhecer o que realmente, prosseguir em conhecer, não como o orvalho que evapora, mas com o compromisso que permanece. Quando o seu carro pela manhã, ou a sua casa, o chão, o piso, amanhece com o orvalho, logo quando sai o sol, o que acontece com ele? Evapora. Evapora. Assim é este amor, este culto falso. Assim é esta conversão. Um pregador britânico que viveu em 1800 e pouquinho, mais ou menos, lá em 1830 e 40, mais ou menos ali, um pregador britânico conhecido como príncipe das pregações, Charles Haddon Spurgeon. Ele dizia assim, que aquele que acha que se converteu e envolveu ali, como eu posso dizer assim, sentimentos, alegria, envolveu ali uma emoção. Quando a emoção passar, ele vai reconhecer que ele não foi convertido nada. E esse negócio de conversão, pedindo hino como sinal, é a pior coisa que você pode fazer. É como o orvalho, esse amor. É numa noite gelada, onde as coisas estão bem, você ama a Deus. É quando a engrenagem encaixou, quando o negócio está dando certo, quando ativamente aos teus olhos as bênçãos de Deus estão sobre sua vida, tem orvalho. Mas quando o sol aquecer, quando os problemas vierem,
este orvalho vai acabar. Este amor superficial vai embora. Esta conversão pequena, minúscula, que você esteve numa igreja e pregaram a você: olha, você veio aqui hoje e se cantar o hino, Deus está te chamando, você ouviu esta conversa sem base bíblica, sem fundamentação, sem solo, sem sentido, sem profundidade, sem raiz, sem rocha. Quando o primeiro problema aparecer, quando o sol aquecer sobre sua vida, você vai ver que a sua conversão era falsa e que de nada adiantou. Aí sai aquela fala: não vou mais ser crente, Deus não me ama, as portas fechadas, meu casamento não vai bem, minha família não vai bem, Deus não me ama. Mas aquele que não tem este orvalho, mas tem um verdadeiro amor e reconhece quem é Ele, não tem uma conversão falsa, não tem um evangelho falso no coração, quando o sol aquecer lá fora, é agora que sai o verdadeiro culto a Deus racional. Ele oferece o seu corpo como sacrifício vivo, como um culto racional. E o que é isso? Entregando-se a Deus. O sol não consome o orvalho, mas o que cai sobre ele é a água, o Espírito de Deus, o azeite representado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. A conversão não é falsa, não trocou a vida de piedade por uma religião. Louvado seja Deus. Declarou com o coração e com a boca e com o corpo. Louvado seja Deus. O chamado de Deus nunca é apenas para o momento, é para a vida inteira. Ele nos convida a voltar, a conhecer, a prosseguir, a experimentar, mas nos adverte: não façamos como Israel, que disse palavras lindas e viveu uma mentira, que disse palavras maravilhosas, pois a salvação não é um discurso religioso. A salvação é uma caminhada diária com Cristo. É uma caminhada diária. Tem muito crente abandonando a fé, porque os seus pés não estão fundamentadas na conversão genuína. Não estão fundamentadas na verdadeira mensagem do Evangelho, mas em uma instituição. E homens falham. A igreja, o prédio, as pessoas que montaram, que instituíram, que fundaram uma religião, eles falham. Os pregadores, os evangelistas, os pastores, os presbíteros, os presidenciáveis, os fundadores falham. E se a sua fé estiver fundamentada em uma instituição fundada por homens, você também vai falhar com eles. E será só um orvalho sua conversão. O primeiro escândalo, nós nos escandalizamos. E ai de quem, por quem o escândalo vier. O problema não é o outro que errou. Entenda o escândalo que a Bíblia diz. O problema sou eu, que me escandalizo com o escândalo do outro. Porque a minha fé não está fundamentada em Cristo. É isso que nós precisamos entender. Será que as minhas palavras ditas aqui correspondem com a vida que vivo e que levo e que prego? Será que a sua palavra corresponde à sua vida? Israel disse: tornemos ao Senhor, mas não tornou de verdade. Disse: conheçamos, mas não quis conhecer de fato. O amor deles por Deus era como o orvalho, bonito pela manhã, mas evaporado ao meio-dia. E eu? E você? Quando nós cantamos, eu me rendo, está se rendendo de verdade? Quando nós oramos, seja feita a sua vontade, será que nós aceitamos esta vontade de Deus, mesmo quando ela dói? Mesmo quando a vontade de Deus não é a mesma vontade nossa? Mesmo quando os desígnios do Senhor, irmão, vamos ser sinceros, claro que não. Nós não aceitamos, nós confessamos com a nossa boca e não praticamos com a nossa vida, com as nossas atitudes. Principalmente quando dói. Principalmente quando
precisa fechar alguma porta, um projeto que não dá certo. Principalmente quando nós nos programamos para sair de um cenário e Deus diz: não, continue, fique aí onde você está, é aí que eu quero te usar. Quando nós planejamos algo para dar um passo fora daquilo que Deus quer e todas as portas se fecham, irmão, eu vou dizer para os irmãos que Deus está falando poderosamente ao meu coração hoje. Quando todas as portas dizem não, mas nós queremos, a nossa carne dói, os nossos olhos choram, perdemos a noite de sono, nós debatemos de um lado para o outro e queremos resolver, mas Deus diz não. Será que este não, quando nós oramos, seja feita a sua vontade, e quando Ele faz, será que nós nos alegramos? Claro que não, irmãos. Nós precisamos confessar essa nossa dureza de coração. Quando diz, quero te conhecer mais, será que nós estamos dispostos a pagar o preço do conhecimento? Será? É uma pergunta. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço de abrir as Escrituras e ver a nossa condição? Será que nós estamos dispostos a pregar a sua palavra, sermos perseguidos, invejados, humilhados, caluniados? Viver com hipócritas, com enganadores e sofrendo de toda sorte de situação? A resposta é não estamos preparados. Claro que não, irmãos. Mas sabe o que Deus se agrada? É quando nós reconhecemos isso. É quando nós olhamos, irmãos, não devemos ser como Israel. As palavras de Oséias, versículo 6, aliás, capítulo 3, versículo 3, são perfeitas. Nós precisamos viver as de verdade, não como orvalho que passa, mas como um compromisso que permanece até o fim. Esse compromisso até o fim da nossa jornada. Oséias diz, olha o ato da salvação. Então, conheçamos. A primeira palavra aqui é um convite, conheçamos. No hebraico bíblico, essa palavra conheçamos, yadá. O finalzinho tem uma crase no A, yadá, ou riadá. Significa conheçamos. Mas esse conheçamos é diferente da nossa fala. É um ato de conhecimento que vai além do conhecimento intelectual. Riedá significa experiência, aprofundar-se naquilo, é ir até o fim, tudo que tiver, examinar. Acabou aqui, vamos buscar. Tem mais mensagem? Tem. Na glória do trono da graça, eu quero viver. Além de conhecer, é viver. É sentir, presenciar, é deixar o coração ferver por esta glória. Louvado seja Deus, oh aleluia, bendito seja Deus. É estar literalmente no nosso coração, dentro da nossa alma, movendo os nossos passos, nosso pensamento fala, respirando Jesus, oh aleluia, louvado seja Deus. Então, é experiência pessoal, é relação íntima, é encontro transformador. Lembro de Adão, irmãos. Quando Adão conheceu Eva, gerou filhos. Quando conhecemos a palavra, somos gerados de novo. Nascemos novamente. É um novo homem. Este ato da salvação, o momento do encontro na ação de Deus Pai, para que o homem alcance a salvação, ele chega o momento do chamado. Jesus aqui é apresentado, é revelado ao homem, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo, e o homem responde ao chamado, conhecendo o Senhor. Esse é o trabalho, esse é o ato da salvação. Bem, Jesus definiu a vida eterna exatamente nesse termo, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que enviaste. Vida eterna é isso. Vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a ti só,
por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Isso é vida eterna. É deixar este mundo e viver literalmente para Deus. Conhecer a Deus e o Filho que Ele enviou. Isso é vida eterna. Não é a sua lutinha do dia a dia. Não é que agora nós vamos sair daqui e lá em cima nós teremos praças de prata, ruas de ouro, rios caudalosos. Tem crente amarrado nesse país da maravilha de Alice, não é assim? Não. Aonde nós vamos vencer o lobo mau da vida, que é o diabo? Não, irmãos. A vida eterna começa aqui, agora, já, nesse instante. Quando nós conhecemos a Deus, conhecemos aquele que Ele enviou, Cristo, isso é vida eterna. E somos habitados pelo seu Espírito, que é o Santo, temos relacionamento do Pai, do Filho, intimidade agora com o próprio Deus. Sim, é o conhecimento relacional do Pai e do Filho, a intimidade que começa, essa intimidade que começa no tempo e que se estende por toda a eternidade, que isso começa agora e se estende. Isso é vida eterna, relacionamento íntimo. O ato de conhecer a Deus pressupõe revelação. Ninguém conhece a Deus por esforço próprio. Ela pressupõe através de uma revelação, que não são homens, que não é esforço físico. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar, não trouxer. É Deus quem se revela, é Deus que abre os olhos, é Deus quem chama. O homem apenas reconhece e responde o chamado convite divino. É assim que acontece o ato da salvação. É desta maneira, oh aleluia, mas responder é necessário. O convite está no plural aqui, e nós conhecemos, exortativo, conheçamos, exortando. Só de pensar que tem gente que proíbe o estudo bíblico. Só de pensar que tem homens proibindo estudo da palavra, examinar a Escritura. Quando a Bíblia diz conheçamos, aprofundamos-nos, não é uma imposição, é convite, não é automático, requer decisão. Deus se revela, mas o homem precisa receber a revelação. Jesus está à porta e bate, mas é necessário, é preciso abrir. A salvação começa com um encontro pessoal com Jesus. Não é conhecimento sobre Deus, é conhecimento de Deus. Não é informação, é revelação. Nós erramos nisso. Achamos que conhecer a Deus é lutar pela salvação, é lutar para herdar a coroa, a vida eterna no céu, é lutar para entrar na glória de Deus. Não, a salvação começa com um encontro pessoal com Jesus. Não é conhecer sobre Deus, não, é conhecimento de Deus. Conhecer Deus, conhecer sobre Deus é estudar, é fazer teologia, é buscar sair fora dos países aqui e fazer estudos teológicos lá fora, é buscar conhecimento, é só buscar conhecimento sobre Deus, sobre Ele. Agora, conhecer de Deus, é Ele que abre, é Ele que se revela a nós. Conhecer de Deus é Ele estar em nós, abrindo, é Ele trabalhando para que nós o conhecemos. Não é o esforço meu falar sobre Deus, mas é conhecimento de Deus, Ele se revelando ao homem, porque Ele quer fazer isso, Ele deseja fazer isso. Não é uma informação, é relação. Ter informação você quer ir para onde? Quer ir para ali? Tem uma placa ali, vira à direita, à esquerda, você está lá. Isso é informação. Mas relação é diferente, é estar no lugar e se relacionar com aquele lugar. Isso é conhecimento aquele lugar, é viver naquele lugar, estar nele. Louvado seja Deus. Não é religião, é revelação revelada, revelação recebida pelo coração, através das Escrituras. Olha, irmãos,
Eu não sei se você já teve encontro com Jesus. Há uma diferença enorme entre saber sobre Jesus e conhecer Jesus. Muitos frequentam igrejas há anos, conhecem doutrinas, decoram versículos, cantam hinos, mas nunca tiveram um encontro genuíno com Jesus, nunca experimentaram a revelação pessoal do Salvador. E se você ainda não conhece Jesus de uma forma pessoal e transformadora, esse é o primeiro passo. Todo o resto depende desse primeiro passo. Não prossiga na religião sem ter começado na relação. Se você não conhece Jesus, abra mão da religião. Se você não conhece o que é salvação, abra mão da religião. Se você não conhece o que é graça, abra mão da religião. Se você não sabe por que Jesus te amou tanto, abra mão da religião. Se você não sabe o porquê Deus é bom, abra mão da religião. Está perdendo o seu tempo. Peça a Deus que se revele a você. E quando Ele se revelar, receba. Este é o ato da salvação. Prossigamos. Oséias vai continuar aqui na parte B. E prossigamos em conhecer o Senhor. O convite não para. Conheçamos e continua. Prossigamos. Há um ato inicial, mas também há um processo contínuo. A salvação não é apenas a porta de entrada, mas um caminho a ser percorrido. Não é um lugar que agora estou salvo, agora eu posso fazer o que eu quiser, pronto, agora eu posso pecar, eu estou pronto, já tem salvação, estou livre. Não é bem assim não, crente. Não, agora eu estou salvo e agora acabou o problema. Não é apenas nascimento, é crescimento. Nós não só nascemos e paramos do nascer, nós temos que crescer, desenvolvemos. O texto hebraico aqui traz a ideia de perseguir, busca incessante, correr atrás. É a mesma raiz usada quando um caçador persegue sua presa ou quando alguém corre para alcançar um alvo. Paulo usou esta linguagem, prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Filipenses 3,14, a salvação é algo dinâmico. Não é possível parar na caminhada. Final da carreira de Paulo: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. É disso que Paulo está dizendo. A salvação é dinâmico, é exercício, é todos os dias, são ações, atitudes. Eu não posso ser um salvo e parar, não. É possível parar na caminhada? Não. O cristão que se estaciona começa a regredir. Não existe neutralidade na vida espiritual. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Ou você está crescendo, ou você está definhando. Não existe isso. Não, agora estou salvo, agora está tudo certo. Não, está certo não. Você recebeu salvação. É um ato, mas existe um processo. Transformação, santificação. Estamos sendo regenerados, conformados à imagem de Cristo. A Escritura descreve esta ação dinâmica várias vezes, de fé em fé, de glória em glória. Acrescentai a vossa fé e a virtude a ciência o domínio próprio. A progressão é constante, o acréscimo é contínuo. Esta ação, ela é permanente, esse avanço é todos os dias. Paulo disse: este homem aqui exterior está morrendo, mas o interior se renova a cada amanhecer, todos os dias. Este ato da salvação aconteceu em Cristo na cruz. Nós tomamos o cálice, nós tomamos a salvação. Agora é preciso permanecer, crescendo na graça e no conhecimento, rompendo barreiras de fé em fé. O justo viverá pela fé, não da fé que teve ontem, mas da fé que exerce o hoje. Fé profética, não histórica. Fé que olha para frente, não para trás. Fé que caminha, não que senta. Esta é a fé que faz o homem prosseguir em conhecer o Senhor. Para encerrar, a salvação é tanto o ato quanto o processo.
A salvação é tanto o ato quanto o processo. Há um momento de conversão, mas também há uma vida de santificação. Conhecer a Deus não é um evento único, é jornada de toda existência, cada dia mais profunda, cada dia mais íntima. Não podemos parar. Se pararmos, estamos regredindo. Se pararmos, não há crescimento. Se pararmos, não há transformação. Para encerrar a mensagem, você está prosseguindo ou estacionou? Você continua? Quando foi a última vez que você aprendeu algo novo de Deus? Quando? Quando você abriu a Escritura e falou: Senhor, eu não sabia disso. Porque todos os dias nós conhecemos mais o Senhor. Mas se você é costumeiro de ir à igreja e ouvir só sobre jargões, vamos ler Daniel capítulo 6, Deus vai me livrar da cova. Vamos ler o livro de Esther, o Mardoqueu vai andar no cavalo do rei. Vamos ler Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, estou em paz, Ele vai me ajudar. Vamos ouvir agora Marcos 4, o Senhor vai cessar a tempestade, graças a Deus. Vamos ouvir agora Apocalipse capítulo número 3, Deus viu minhas obras e colocou diante de mim uma porta aberta, a porta vai se abrir. Se você vive nisso, fuja. Tenho uma notícia muito triste para te dar. Você não conhece Jesus. Você não está caminhando para o céu. Você não está caminhando com Jesus. Você só repete jargões. Você não está conhecendo o Senhor cada dia mais e mais. Você não está crescendo na graça, não está crescendo no conhecimento. Quando foi a última vez que sua intimidade com Ele se aprofundou? Na sua ideia, na sua resposta, talvez seja: irmão, ontem aqui em casa faltou gás. Eu corri nos braços do Senhor e chorei, e Ele preparou o gás. Isso não é intimidade. Não, irmão, o senhor não está entendendo. Deus tocou no coração. Isso é fé. Isso não trata de salvação. Isso é fé. Isso é fé. Fé que move montanhas. Não é uma fé salvadora, é fé de milagres. Isso é justamente o que foi falado aqui. Não é vida de piedade, é religião. Você só está crendo num Deus que faz milagres. Você não entendeu salvação. Não tem um processo salvístico. Não é errado, entenda bem, orar para que Deus venha suprir necessidade. Mas quando isso se transforma a maior necessidade, fazemos das bênçãos de Deus idolatria. E não queremos encontrar o abençoador. Só vamos a Deus porque entendemos que Ele supre as nossas necessidades. Porque não sabemos que a maior necessidade Ele já supriu, perdoando os nossos pecados. Se você não consegue ainda se relacionar com Deus, quando foi a última revelação fresca que recebeu da palavra? A revelação aqui não é profetadas, mas o Deus manifestando quem é Ele. Qual foi a última vez? O convite é a prosseguir. Não se contente com o nível que você está, mas procure buscar profundidade em Deus. Há mais revelação para receber. Preserve na doutrina dos apóstolos, da comunhão, partir do pão, nas orações. Isso é entender o momento, e isso é prosseguir. Abra o seu coração para a palavra. Por exemplo, a última pergunta e nós já vamos orar. Você sabe que o Velho Testamento aponta para Cristo? Você sabe na Bíblia, no Velho Testamento, o que se assemelhou à cruz de Cristo? Eu te respondo. Leia Gênesis 22. Isaac indo para o sacrifício. Abraão oferecendo o seu filho em sacrifício. Você sabe que aquela estaca levantada no deserto e uma serpente pendurada nela, na caminhada com Moisés e o povo de Deus no deserto, apontava para Cristo, que no princípio Ele era o verbo em João 1, e no princípio em Gênesis 1, Jesus já estava lá,
que aquele animal que foi cefado-lhe a vida para cobrir as vergonhas de Adão e de Eva apontava para Cristo, que a serpente que Deus profetizou que nasceria no ventre de uma mulher, aquele que pisaria na cabeça da serpente estava apontando para Cristo? Ou é você ainda que pisa na cabeça da serpente? Não, nós não temos esse poder porque pecamos. Então você precisa conhecer mais de Deus. Ele quer se revelar a você. Paramos com religiosidade vazia, mas tenhamos uma vida de piedade. Louvado seja Deus. Confessamos com a boca e oferecemos o nosso corpo como prova que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Esta palavra